praticamente impossível, mas vamos fazer um esforço. Ok? Bom, boa tarde a todos. Mas essa nossa conversa mensal, escolhi um tema hoje que eu acredito ser de fundamental importância para o Espiritismo, para os trabalhadores, para os frequentadores, que é porque o crescimento do Espiritismo praticamente, ou melhor dizendo, não tem aparecido nas estatísticas. Que fenômeno é esse que acontece? Que por maior crescimento que a gente observa do Espiritismo, ele tem um crescimento bastante significativo, mas ainda muito aquém daquilo que é a realidade. Porque vejam vocês, na última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Espiritismo tinha entre 2% e 3%. E o catolicismo aparecia com 64,6% dos brasileiros. Se você pegar outro lado, outra fonte, estão inscritos na Federação Espírita do Brasil entre 14 e 15 mil casas espíritas. Se você fizer uma conta básica, elementar, que esses centros tenham ali, entre trabalhadores e frequentadores, em torno de 1.000 praticantes, nós teríamos aí já 14 milhões de pessoas. O que desmancha a estatística, certo? O que desfaz a estatística, porque você tem 14 mil casas que são filiadas à Federação Espírita Brasileira, e você tem tantas outras, ou talvez até mais, casas espíritas que não são filiadas à FEB. Ou seja, a única certeza que se tem é que o número que aparece nas estatísticas é imensamente maior. Mas por que acontece isso? Que fenômeno é esse que o Espiritismo cresce e não aparece nas estatísticas? Que mistério é esse? Isso é uma coisa simples, certo? Quando as pessoas são entrevistadas, elas não dizem que são espíritas, elas dizem que são católicas. Porque vejam vocês, até um poste sabe que o catolicismo não tem mais 64,6% dos brasileiros, certo? Existem crescimentos fantásticos, entre os quais os pentecostais, os evangélicos, o próprio Espiritismo, as religiões afrodescendentes, certo? Todas com crescimento expressivo, e que, curiosamente, também não aparecem nas estatísticas. As religiões afrodescendentes são um caso muito pior que o Espiritismo, o que apresenta entre 2000 e 2012 um decréscimo de 20% de seguidores. Vejam vocês como a estatística realmente não é. Mas por quê? Porque as pessoas têm vergonha de dizer que são bandistas. As pessoas têm vergonha de dizer que são espíritas. E é uma realidade. Eu não gosto sempre de ir muito longe para comprovar as minhas teses estapafúrdias. Mas é o seguinte, aqui nessa casa é a prova disso, certo?
Essa casa é a prova disso. Por quê? Tudo que é postado na mídia social, com referência à casa, Facebook, é isso? Certo? Quantas pessoas compartilham? Qualquer evento, quantas pessoas compartilham? Então, sábado passado tivemos o brechó, quantas pessoas compartilharam? Palestras, quantas compartilham? Eventos, quantas pessoas compartilham? É muito triste, mas eu vou dizer o seguinte: os frequentadores divulgam muito mais que os trabalhadores. E por que isso? A pessoa tem pessoas que têm um certo orgulho de trabalhar no centro espírita, mas ela não quer que os amigos saibam, que a família saiba, porque um é evangélico, outro é católico, outro não sei o que e tal, ela não quer entrar em conflito, certo? Desse jeito, o nosso objetivo fica extremamente prejudicado, porque é o seguinte: se você é espírita e sabe que o objetivo maior do espiritismo é mudar, é melhorar, é dar condições, é dar uma qualidade melhor de vida para as pessoas enquanto encarnadas, certo? Você não pode ter vergonha de ninguém. Você não quer ajudar os seus amigos? Nem os seus amigos você quer ajudar? Você faz aquilo um segredo e tal, porque assim, você está praticando uma coisa que só tem por objetivo ajudar as pessoas. Qual é o motivo da vergonha? Porque as pessoas desconhecem o que é o espiritismo, o que fantasiam o que é o espiritismo, porque de alguma forma associam o espiritismo a magias, a coisas estapafúrdias e tal. Não tem nada disso, certo? Agora realmente fica difícil você divulgar o espiritismo se os próprios trabalhadores não divulgam. Os próprios trabalhadores têm vergonha de divulgar, e cada um divulga a sua maneira. Fica muito complicado, de alguma forma, você aumentar o número e as estatísticas comprovarem o crescimento do espiritismo. Isso é uma coisa, eu vejo isso com muita tristeza, porque isso é, acima de tudo, uma falta de convicção. Você não acredita naquilo que está fazendo, certo? Você tem dúvidas daquilo que você faz, você tem dúvidas dos seus objetivos, você não entendeu ainda o que é o espiritismo, certo? Porque esses conceitos fantasiosos, essas aberrações que falam do espiritismo, do que é um espírito e tal, isso aí você só vai poder esclarecer se a pessoa vier te questionar. Fora disso não tem. Agora, se a pessoa nem sabe que você é espírita, não vai ter como você esclarecer aquela pessoa, e ela vai ficar naquela ignorância eternamente. Eis a questão. Porque as pessoas têm que primeiro saber que todos nós somos espíritos eternos, espíritos eternos, vivendo várias experiências materiais. É isso. Quando a pessoa desencarna, o espírito segue essa trajetória. Eis a questão. E aí é um problema de crença, certo? Mas eis um diferencial importante, fundamental, certo? Se vive num lugar onde a formação religiosa, quer seja ela católica
ou evangélica, que é um derivativo do catolicismo, certo? Qualquer que seja, que não acreditam na reencarnação. Qual é a diferença entre o espírito, a crença, essa crença e a crença do espiritismo? É que eles realmente é uma crença e nós, o espiritismo, são fatos irrefutáveis. Eis a questão. Nós temos provas materiais daquilo que é a reencarnação. Não adianta você dizer que o sujeito vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. Você está dizendo, mas você não mostra. Certo? Ao passo que o espiritismo demonstra onde a pessoa está. A prova da existência do espírito é o nosso cotidiano, certo? Qualquer pessoa de qualquer religião que venha quarta-feira vai observar, e se ela tiver um pouco de discernimento, naturalmente vai entender o que está acontecendo ali. Nós temos provas materiais do que acontece, certo? Nós não temos teses, nós não acreditamos na reencarnação por acreditar, como ao contrário. Então é o seguinte, você que tem as provas não pode ter vergonha de quem não tem as provas. Eis a questão. Você tem uma prova irrefutável da existência do espírito, ao passo que o catolicismo, o evangelho, quem quer que seja, não tem. Eles falam, mas eles não demonstram. Eles negam. Embora as evidências estejam aos olhos de todos, eles negam. Por quê? Existe exceção de desobsessão dos bons pastores, tirando os vigaristas, grande parcela, mas os bons pastores são capazes de fazer desobsessões, diferentemente do espiritismo, onde aqui há uma doutrinação, um convencimento do espírito. No caso deles, eles expulsam o espírito, existe um constrangimento do espírito, é completamente diferente, certo? Mas de qualquer forma, aquele que acredita no espiritismo, certo? Ele tem provas irrefutáveis da existência, da continuidade da vida após a morte, ao passo que outros acreditam, não vamos questionar a crença de ninguém, acreditam, mas não tem como demonstrar, certo? Eles não demonstram, e eles também não podem demonstrar porque não existe isso que eles falam, certo? Vai ficar difícil você demonstrar na prática, comprovar alguma coisa, alguma teoria, se você não tem como fazer. Não existe o céu iluminado e tal, florido, não sei o quê, certo? Não existe o inferno eternamente, como também não existe o purgatório. O que existe são muitas moradas na casa do Senhor, que cada um vai conforme o seu merecimento. Isso é possível de se comprovar em qualquer trabalho mediúnico que se faça, uma coisa elementar. Então, não dá para entender por que as pessoas têm vergonha de dizer que são espíritas. Não, certo? A lógica, a racionalidade está a nosso favor. Está a favor daqueles que acreditam na reencarnação, daqueles que acreditam no espiritismo. Quem tem que explicar não somos nós. Não somos nós que temos que explicar, certo? E aí, estatisticamente, não se comprova o crescimento do espiritismo, embora ele tenha sido nos últimos anos absolutamente fantástico, muito longe ainda. Mas por que eu insisto tanto que as pessoas, porque cada vez que as pessoas, uma pessoa que seja de uma outra crença, entenda o que é o espiritismo, certamente os preconceitos, as opiniões
absolutamente equivocadas deixariam de existir. Porque um Deus é o mesmo. Não existe dois deuses. Existe só um Deus, Criador de tudo, que é o mesmo Deus. Ninguém tem o direito de se apossar de Deus. Cada um acredita naquilo que quiser. Mas o Espiritismo tem a seu favor as manifestações daqueles que viveram nesse plano, certo? São coisas que têm comprovação muito. Mas a minha preocupação é assim: se o Espiritismo tem por objetivo transformar as pessoas individualmente, e é assim que tem que ser, fica muito difícil você ampliar esse leque se as pessoas omitem que são espíritas, omitem que são trabalhadores, que são frequentadores e tal. Fica muito difícil você aumentar esse leque. É um contingente que praticamente ele não aparece nas estatísticas, certo? Então, assim, ó, por exemplo, não precisamos ir muito longe. Vamos pegar o nosso caso mesmo. A gente trabalha com saúde, certo? Quantos casos inexplicáveis fora do conhecimento científico são resolvidos aqui dentro? Que os médicos pesquisam e pesquisam e não encontram à luz do conhecimento, não tem nenhuma explicação. Nós temos provas cabais disso, certo? Então, quando a gente faz um trabalho sério, não tem por que você ter vergonha. Nós devemos divulgar isso para que mais pessoas possam ser ajudadas, para que mais pessoas entendam o que é o Espiritismo, o que se faz dentro de uma casa espírita. Porque as pessoas têm uma ideia absolutamente distorcida do que se faz, do que é o trabalho espiritual, certo? E a grande diferença é que nós tentamos levar o conforto para aqueles que estão encarnados e para aqueles que estão desencarnados. Eu diria assim, o grande trabalho de um centro espírita é voltado exatamente para o desencarnado. Não se pode dimensionar, não tem estatística, não conta, não tem ninguém para contar sobre isso. Quantos espíritos são confortados nessa casa, por exemplo? Quantos espíritos são confortados numa sessão de desobsessão? Irmãos que estão perdidos, sofredores e tal, que são encaminhados para tratamento e que tempos depois voltam para agradecer, muitos deles, certo? Uma prova cabal do trabalho que foi feito. Então não tem por que ter vergonha. Mas as estatísticas demonstram que é exatamente isso que acontece. As pessoas têm vergonha de se declarar espírita, certo? Então, vamos pegar dados oficiais, que são os últimos. A última pesquisa oficial feita no Brasil dizia que o catolicismo tem 64,6% e o espiritismo tinha 2 a 3%, certo? Quando se faz uma conta banal, com dados oficiais, que é da Federação Espírita Brasileira, que tem entre 14 e 15 mil casas filiadas, certo? Você já vê que esse número é uma aberração. E a grande explicação é exatamente essa, não existe outra explicação, certo? Porque o Instituto não tem nenhum interesse em fazer uma pesquisa distorcida. Ele vive de pesquisa. E eles são profissionais capacitados. Então eu sou obrigado a acreditar nos números que eles pesquisaram. Se eles pesquisaram esses números, se esses números são reais, e eu acredito que sejam, certo? É que as pessoas não estão falando a verdade. Tem muitas pessoas que são espíritas, são trabalhadores, são frequentadores, certo? É a religião deles. Porque aí tem uma coisa interessante.
Você pode, e aqui existe muitas pessoas vêm aqui que, como a gente é voltado para a saúde, tem muitas pessoas que vêm de outras religiões, certo? Mas dificilmente um trabalhador, um frequentador assíduo vai em outra igreja, outro templo, qualquer outra coisa desse jeito. Certo? Ele vai lá com frequência, com assiduidade. Normalmente o espírita ele tem uma convicção daquilo que ele acredita. E até muitas vezes dos benefícios que receberam. A maioria se converte, não se converte pela crença, ela se converte pela prática. Porque ela procura às vezes o conforto em muitos lugares e não encontra. E ela vem encontrar exatamente no Espiritismo. Eis uma verdade que me parece irrefutável. Ele se converte, ele começa a frequentar um centro espírita quando ele recebe alguma coisa. Não é o contrário, certo? Ninguém vem aqui interessado na obra do Kardec. A pessoa vem aqui interessada em resolver o seu problema. A pessoa vem interessada em resolver a sua doença, a sua depressão, a sua síndrome do pânico e tal, doença física de gravidade, dores que não tem uma causa e tal. Por esse motivo que as pessoas vêm no centro espírita. Não vem aqui, naturalmente, para conhecer. A partir de então, eles começam a se interessar pelo Espiritismo e aprender sobre o Espiritismo e tal. Mas permanece ainda aquela, eu diria assim, muito fruto do preconceito, permanece aquele preconceito sobre, não só sobre o Espiritismo, eu diria, mas sobre as religiões espiritualistas. Sempre há um questionamento muito forte. Isso tem base em algumas coisas também, não é do nada, certo? Porque existe muitos procedimentos, digamos assim, condenáveis nesse ramo. Como se lida com coisas imponderáveis e tal? Existe muita gente que ganha dinheiro com isso. E isso virou moda, né? Há um certo desvirtuamento do espiritismo para coisas alternativas que dão dinheiro, certo? Porque ninguém faz aquilo. É impressionante a criatividade do ser humano. Quer dizer, inventa umas coisas que não tem nada a ver, cujo resultado ninguém sabe, certo? Mas as pessoas adoram ser enganadas. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. As pessoas adoram ser enganadas e adoram pagar. As pessoas adoram pagar. E as pessoas inventam os rituais mais estapafúrdios, mais estranhos que existem, e as pessoas ficam fascinadas e pagam e tal. Normalmente, e aí que está, alguma coisa vinculada à espiritualidade. Por isso, eu estou tentando justificar porque as pessoas têm vergonha, mas talvez pelo crescente número de práticas alternativas, muitas vezes, que se dizem alternativas, cujo objetivo é ganhar dinheiro, certo? E cujo resultado também ninguém sabe. E é impressionante, as pessoas deixam-se isso, é divulgado aos quatro ventos e acaba se firmando aquele conceito e tal de que essas práticas alternativas e o espiritismo são a mesma coisa, certo? É uma certa confusão de conceitos. De qualquer sorte, quem trabalha e quem frequenta uma casa espírita, ele tem a obrigação de divulgar, porque certamente ele vai sofrer 3 ou 4 questionamentos, 3, 4 críticas de alguém conhecido, de algum parente, pessoas que não falam, se dão o direito de falar sem conhecer, mas certamente ele vai conseguir ajudar uma meia dúzia de pessoas que de repente
vão procurar uma casa espírita para, de alguma forma, receber um conforto, receber um conselho, receber um tratamento, e que, em última análise, vai melhorar a qualidade de vida de mais gente do que aqueles que vão criticá-los por causa disso. Então é preciso, antes de mais nada, assumir uma religião que só é voltada para o bem, que só é voltada para ajudar as pessoas, e que, em última análise, tem provas práticas daquilo que diz a teoria do Espiritismo, é embasada na prática. Ao passo que as grandes religiões, certo, são apenas convicções, digamos assim, espirituais. Não tem comprovação na prática, certo? E isso é incontestável. Então, de alguma forma, essas grandes religiões fazem, todas elas fazem um trabalho igual ao que é feito nos centros espíritas. Na Igreja Católica nós temos me ajudem aí. O exorcismo, certo? E nos evangélicos, a expulsão dos espíritos, de alguma forma. Naturalmente que tanto o padre quanto o pastor sabem da existência, da continuidade da vida após a morte. A própria religião católica, até um determinado tempo, acreditava na reencarnação. Por movimentos políticos e tal, e confrontação com alguns reis da época e tal, isso foi mudado. Mas foi mudado através de um canetaço, não foi a prática que induziu a mudança. Então, tanto o catolicismo quanto os evangélicos têm a prática da desobsessão, que é um trabalho comum dentro de um centro espírita, que é o encaminhamento de espíritos, de formas diferentes, porque vejam vocês, como os evangélicos são oriundos do catolicismo, certo? O que o exorcista faz? Ele expulsa o espírito. O que o pastor faz? Ele expulsa o espírito. Então eles têm a mesma prática. Nós não, nós temos uma outra prática, que é o convencimento do espírito. Nós conversamos com o espírito, tentando convencê-lo a se elevar. Fica a mensagem de que todo aquele que trabalha, e todo aquele que participa, que frequenta e que acredita de alguma forma, não tenha mais vergonha de divulgar aquilo que são verdades irrefutáveis, de procedimentos do bem, de procedimentos de amor, de caridade, de fraternidade, que é só o que se faz. Não precisamos ter vergonha daquilo que é bom, temos que ter vergonha. Eu quis abordar esse assunto porque nós temos a responsabilidade com a transformação. Esse é o nosso grande compromisso, é com a transformação do ser humano. Porque, e do ser humano encarnado e desencarnado. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso grande trabalho, transformação das pessoas, para que vivam melhor, para que se relacionem melhor, para que amem mais, para que sejam mais fraternos, para que sejam mais caridosos, para que se convençam de que a vida continua e que tudo que nós fizermos hoje
vai ter consequências amanhã. Precisamos disseminar essa ideia. E não vai ser negando o Espiritismo, negando as suas convicções, que nós vamos conseguir fazer isso. E nós vamos ter algum resultado expressivo. É preciso, antes de mais nada, acreditar naquilo que você faz, naquilo que você pratica e naquilo que você sabe, que só existe um objetivo, que é melhorar a vida das pessoas, encarnadas ou não. Eis o nosso grande objetivo, e que a gente continue, porque o Espiritismo nunca vai ser uma religião de massa. Eu já falei sobre isso. Jamais vai ser uma religião de massa. Por quê? Não existe uma administração centralizada, não existe papa, santo, certo? Coisas desse gênero. Não existe adoração a ninguém. Não existe uma liderança mundial, nacional ou regional, certo? Não existe isso. Temos aí alguns missionários que vêm para fixar a palavra, a metodologia, dar exemplos, dizer como acontece depois do desencarne e tal. Mas não se trata naturalmente de nenhum líder administrativo, político, financeiro, o que quer que seja. Ao contrário das outras grandes religiões, que são voltados a uma liderança que tem nome, que tem rosto, que tem pensamentos individuais e muitas vezes que tem objetivos individuais, que é pior. De qualquer sorte, nós estamos com a verdade, com a prática da verdade e do bem. Fizemos da nossa existência uma caminhada de amor e de caridade, e ao que me consta, não existe aí nenhum motivo para termos vergonha de assumir o que fizemos de bom. E aí, pessoal, muito obrigado. Até o próximo encontro, até o próximo ano, talvez. Muito obrigado pela presença, e que essa nossa conversa tenha tido alguma utilidade para vocês. Muito obrigado.